Olá, seja bem-vindo ao Espaço Aberto para a Saúde, o programa que leva até vocês informações sobre saúde e qualidade de vida. No programa de hoje nós vamos falar sobre o câncer de próstata. O câncer de próstata é considerado uma doença da terceira idade, já que cerca de 3/4 dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. No Brasil, há um grande esforço contra esse tipo de câncer. Inclusive, em 2002, houve uma campanha na cidade do Rio de Janeiro para um consenso sobre o Programa Nacional de Controle do Câncer de Próstata. Mas o que será que as pessoas sabem sobre esse tipo de câncer? No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele, não melanoma. São estimados 60.180 novos casos ao ano. Esses valores correspondem a um risco de 62 casos novos para cada 100 mil homens no Brasil. Então, hoje, para abordar esse tema, nós temos aqui o professor doutor José Genilson Ribeiro, doutor em Medicina pelo UERJ, prazer, professor, professor adjunto de Urologia da Universidade Federal Fluminense. Então, professor, agradeço a sua presença aqui no nosso programa e a gente tem a primeira pergunta aqui: quais são as causas do câncer de próstata? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, aqui na universidade. É uma honra poder partilhar do trabalho que você desenvolve no sentido de divulgar várias doenças que acaba contribuindo muito para que as pessoas se tornem esclarecidas em relação a isso. No que tange ao câncer de próstata, é o câncer mais prevalente, como você falou, no ser humano, digamos assim, no paciente já idoso, só perde para o câncer de pele, que é o câncer do carcinoma de célula da pele, não o melanoma, e tem surgido a cada ano, tem aumentado consideravelmente. Do ponto de vista das causas, ou seja, da etiologia do câncer de próstata, nós não sabemos ainda, ela é desconhecida. Em torno de 15% a 17% existe um componente familiar. Mas, por outro lado, nós não sabemos, como muitas vezes nós já comentamos, se existiria algum vírus relacionado a isso. Algumas pesquisas apontam sobre o HTLV, mas ainda é incipiente. Não. Existem alguns cânceres que já estão bem definidos em relação ao seu papel, como o câncer de colo uterino na mulher, como o câncer de pênis. O HPV tem uma relação muito importante, direta nesses tumores. Do ponto de vista do câncer de próstata, não. Existem alguns estudos mostrando se seria a gordura animal, nós sabemos o seguinte, é um câncer de origem ambiental. Existe um componente genético, mas que algum oncovírus que nós desconhecemos ainda, possa vir a desenvolver, ou então algum oncogene, que possa fazer com que alguma substância carcinogenética no meio ambiente que nós aspiramos ou que nós ingerimos, possa vir a produzir o câncer de pênis, de próstata, perdão. Interessante. E é verdade que a maioria dos homens, eles têm receio de realizar o exame por causa de preconceito, timidez, vergonha? Você observa isso na prática? É algo curioso que me permitiria fazer uma ilação nesse sentido. Como o câncer atinge uma década de vida mais avançada, ou seja, uma faixa etária mais avançada, e nós tínhamos no passado doenças sexualmente transmissíveis, em que na época não existiam antibióticos, ou seja, na realidade nós só tínhamos a penicilina, e quando, digamos assim, o gonococo era resistente à penicilina, não existia outra alternativa de tratamento com antibiótico. Então tínhamos que fazer solução de permanganato de potássio intrauretral e muitos desses pacientes desenvolviam estenose de uretra. E um dos tratamentos preconizados naquela época, há 50 anos atrás, era massagem prostática e dilatações uretrais com a sonda dilatadora de Beniquet. Isso criou na memória desses pacientes idosos a ideia de que o toque retal seria, na realidade, uma massagem prostática. Mas o toque retal é um procedimento relativamente rápido, simples e indolor. Muitas pessoas falam das doenças da próstata, né? E seria importante aproveitar essa oportunidade que o senhor está aqui. E essas pessoas que falam sobre inflamações na próstata, tem a ver com câncer, não tem nada a ver? Basicamente, existem 3 tipos de doenças que atingem a próstata. Normalmente, a próstata, qual a função da próstata? A próstata produz várias substâncias que nutrem o espermatozoide, tá? Juntamente com as vesículas seminais.
ela produz o líquido seminal que nutre, que protege, que cria um mecanismo de proteção para que os espermatozoides possam chegar livremente até o colo uterino, migrar no interior do útero, chegar e fecundar nas trompas. Se não existisse a próstata, o homem não existiria a humanidade, ou seja, o indivíduo seria estéril. Então, em relação à próstata, é preciso que a gente entenda que 3 tipos de doenças você pode atingir. A inflamação prostática, que seria a prostatite, a hiperplasia prostática benigna e o câncer de próstata. São basicamente os 3 tipos de doenças principais que podem atingir a próstata. É que muitas pessoas do senso comum acreditam que a sua próstata está grande, né? Tem uma hiperplasia benigna ou está inflamada, você vai ter câncer de próstata, mas não necessariamente. Não, são 2 doenças completamente diferentes. A hiperplasia prostática, até anatomicamente, ela situa-se numa área, o câncer de próstata na zona periférica, em outra área, e que pode coexistir. O indivíduo pode ter um câncer de próstata e hiperplasia prostática, mas a hiperplasia não leva necessariamente ao câncer de próstata. É importante isso, então é um mito. Uma outra coisa importante, além dessa coisa do exame, né, que as pessoas sempre querem saber, é se pode-se dizer que o homem pode vir a ficar impotente se ele tiver um diagnóstico de câncer de próstata. Isso é verdade? Não. Ele pode vir a desenvolver a disfunção sexual erétil quando submetido ao tratamento cirúrgico. Existe o câncer de próstata, responde a todas as formas de tratamento oncológico que nós conhecemos. Responde à cirurgia, responde à radioterapia, responde à hormonioterapia, à quimioterapia e à imunoterapia. Existe um tratamento chamado a vigilância ativa também, que é o paciente ter o tumor e ficar acompanhando e não tratar necessariamente, porque tem alguns tumores de baixo risco que nós podemos acompanhar esses casos. É bom, interessante colocar isso, que tem que desmistificar em relação ao câncer de próstata. Porque corre aquele boato, né, que tem 50% de chance se a pessoa fizer a cirurgia de ficar impotente, né? É verdade? Isso é verdade, ou seja, quando nós fazemos uma cirurgia, seja ela cirurgia aberta, cirurgia videolaparoscópica, até mesmo a radioterapia, existe um fenômeno chamado neuropraxia, que é a lesão dos nervos erigentes que passam lateralmente à glândula prostática. Então, nesse contexto, grande maioria dos pacientes, quanto mais idoso o paciente, mais chance dele ficar com essa disfunção sexual definitiva. Quanto mais jovem o paciente, mais chance ele tem que recuperar após a cirurgia. Então, a cirurgia realmente, ele corre risco de ficar impotente. Exatamente. Mas aí o importante é cuidar para não chegar a ter necessidade de fazer uma cirurgia, né? Identificar precocemente. Exatamente. Nós não fazemos a prevenção, nós fazemos o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce o tratamento, mais curativo ele é. Tá? E se tiver necessidade de uma cirurgia, mesmo no estágio ainda inicial, a chance de ter disfunção sexual erétil é alta. Interessante. E qual a idade, professor, ideal para se fazer o exame de próstata, para os homens saber? O câncer de próstata é mais prevalente no indivíduo da raça negra. Então, se o indivíduo for da raça negra, ou tiver uma história familiar sugestiva de câncer de próstata, ele tem que fazer um exame a partir dos 40 anos. Se ele for da raça branca ou raça amarela, e não tiver história familiar, ele poderá fazer após os 45 anos de idade. Uma outra coisa que é importante a gente falar é se é doloroso ou não. O exame de... Não. O exame de próstata, normalmente se usa um líquido lubrificante, uma geleia anestésica ou mesmo uma vaselina, e lembrando que é uma questão de relaxamento, ou seja, quando se faz o toque digital na próstata, digamos assim, o diâmetro do dedo é muito menor, muitas das vezes, do que o relaxamento que o esfíncter pode ter. Então, se ele está tenso, está nervoso, está preocupado, ele vai sentir um desconforto maior do que se ele realmente relaxar. É o que eu sempre falo para os pacientes, eu falava muitas vezes em saúde coletiva, é assim, se você defeca todo dia, você consegue fazer exame de próstata, porque as fezes são bem mais, o diâmetro é bem maior do que o seu dedo de alguém. Exatamente, né? Essa então, comparação. assim, é uma coisa, e às vezes por uma bobeira, a pessoa pode até vir a morrer depois, por ter metástases, ter pioras, né, do agravamento do quadro, e não faz o exame tão simples. Nós não podemos prevenir o tumor. Como falei anteriormente, se tem um componente genético, nós podemos fazer um diagnóstico precoce. É o diagnóstico precoce. E aí, quanto mais precoce o diagnóstico, se o indivíduo, desde uma faixa etária mais cedo, ou seja, depois dos 40 aos 45 anos de idade, fizer um acompanhamento anual, fazendo uma dosagem de PSA, que é um antígeno prostático específico, ou
fizer um toque retal, ele tem uma chance de fazer um diagnóstico precoce e curá-lo. Existem outras formas de fazer o exame sem ser o exame do toque retal? Outra só é fazer o diagnóstico, não é verdade? O diagnóstico pode ser feito através do toque retal, do exame do PSA ou uma ultrassonografia. A ultrassonografia transretal utiliza-se um probe de ultrassom que é muito mais calibroso do que a polpa digital. É um exame que pode se fazer, mas normalmente nós deixamos a ultrassonografia no caso de biópsias. Né? Fazer uma biópsia transretal, que o diagnóstico só é fechado realmente, só é confirmado quando nós temos exame histopatológico. Seria esse diagnóstico precoce, como a gente conversou, né? Não seria prevenção, que a prevenção a gente não tem como saber, que até como o senhor já colocou, deve ter algum fator externo, né? Que a gente não tem controle, não desconhece. Mas em relação a algumas pessoas que dizem que não é necessário fazer o exame de toque, é verdade isso? Ou existe um padrão ouro nesses exames, que seria o mais fidedigno para diagnosticar? Nenhum exame por si só vai depender também do valor desses exames. Se nós tivermos um PSA muito elevado, isso ele por si só já é, digamos assim, sugestivo de que existe um câncer. Os exames, eles se somam, ou seja, o toque retal, o PSA, faz com que nós, digamos, tenhamos uma ideia da natureza do problema. Por exemplo, somente a dosagem do PSA não é suficiente. Nós podemos fazer o indivíduo pode ter um PSA dentro, teoricamente, da faixa da normalidade, e quando nós tocamos ele, tem um nódulo prostático. Então, o valor do PSA não foi suficiente para atingir uma margem de suspeição. Estaria dentro da normalidade, mas ele teria um nódulo prostático. Se nós biopsiarmos aquele nódulo, nós poderíamos encontrar um tumor. Por outro lado, nós podemos ter um paciente com um toque digital normal, e quando nós fazemos uma dosagem PSA, o PSA está elevado e faz uma suspeição de que realmente ali existe um tumor. Então, o PSA e o toque se complementam, mas somente com a biópsia prostática que realmente é confirmado o diagnóstico do câncer. Então, é importante para você que já está na faixa etária, como o professor coloca, e já deve buscar sempre profissional de saúde, profissional médico, no caso especialista é o urologista, que como está o nosso entrevistado hoje, o professor José Genilson, ele é urologista, e você tem que sempre estar informado sobre esses exames. Então não existe um exame alternativo, existe a consulta com o médico e saber qual a conduta melhor a ser adotada, né? Porque muitas vezes as pessoas querem fugir do exame achando que não há necessidade de, não vou fazer exame de toque, vou fazer só o PSA, não, vou fazer só o ultrassom. E é uma soma, né? É verdade. Eu queria colocar também que não é somente o toque retal que nós fazemos. O paciente é submetido a um exame abdominal. Nós, no momento do exame prostático, nós fazemos um exame para saber se ele tem hérnia. Mas as pessoas não têm ideia que tem uma hérnia, por exemplo. Nós examinamos o testículo, nós examinamos a bolsa escrotal desse paciente, nós examinamos a genitália dele de um modo geral para saber se existe alguma anormalidade. Eu, particularmente, no toque retal, o paciente foi fazer um exame de próstata, eu acabei descobrindo um câncer de reto, por exemplo. Então, nós temos que ver de uma maneira geral. É um exame físico, que uma das partes desse exame físico seria o toque retal da próstata. Interessante, professor. Então, agora nós vamos às nossas perguntas por e-mail. Então, você que tem perguntas para o nosso programa, manda espaçoabertosaude@gmail.com. A gente está aguardando aqui e nós vamos começar agora o nosso quadro de perguntas por e-mail. Tem uma pergunta aqui do Eduardo Gouveia, do Rio de Janeiro. Ele quer saber quais são os sintomas do câncer de próstata. E aí, professor? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, porque muitas das vezes as pessoas procuram assistência médica quando o sintoma aparece. E no caso do câncer de próstata, quando ele vem a produzir sintomas, significa que a doença já está muito avançada. A chance de cura do paciente já é mais remota. Ou seja, por isso que o paciente tem que se antecipar na consulta médica. Ele mesmo, sem sentir absolutamente nada, ou seja, depois dos 40 aos 45 anos de idade, vai depender da sua história familiar ou da sua raça, ele mesmo, sem sentir, ele toma a iniciativa de fazer essa avaliação. Então, se o sintoma, digamos assim, os sintomas do câncer de próstata aparecem quando a doença já está avançada, ou seja, dificuldade miccional, relacionada à invasão da uretra, ou seja, o paciente tem uma frequência urinária noturna aumentada, tem um jato fraco, tem uma hesitação miccional, e quando a doença já está avançada, atingindo os ossos, ou seja, já existe metástase ósseas, aí nesse caso ele teria dor óssea relacionada à própria doença. Nossa, então assim, a única coisa que ele pode ver como sinal e sintoma seria o ato miccional.
Né? Seria na hora de ir ao banheiro urinar? Seria, não. O câncer de próstata, na fase inicial, não produz sintomas. Não produz sintomas. Então, é importante que se procure mesmo o profissional para fazer acompanhamento, né? E fazer os exames quando tiver na idade. O Bruno Marques de São Gonçalo, ele é estudante, ele quer saber como faço para saber o diagnóstico, somente através do toque. A gente já conversou um pouco sobre isso, né? Nós já falamos sobre isso, então eu confirmo realmente que através do toque digital da próstata, dosagem de PSA, mas a confirmação realmente, se existe uma suspeição nesses dois casos, ou seja, um nódulo prostático, uma próstata mais endurecida, uma consistência alterada na glândula prostática, um valor de PSA alterado, nós temos que fazer uma biópsia transetal desse paciente e confirmar o diagnóstico. De certa forma, professor, então seria correto dizer que seria uma doença silenciosa? Sim. Todo o câncer, de uma maneira geral, na sua fase inicial, é silencioso. Tá? Ou seja, o câncer, é importante lembrar para as pessoas de um modo geral que nos assistem nesse momento, é que começa com uma célula. Uma célula se torna neoplásica e ela vai se multiplicando de tal maneira. O que diferencia o câncer de uma célula benigna é a capacidade que tem de invadir os tecidos e penetrar na corrente sanguínea, na linfática e produzir novos sítios de tumores adiante. Então, nesse caso, é o que nós chamamos de metástase. Então, no câncer de próstata, todos os cânceres, de uma maneira ou de outra, no início dele, eles são doenças silenciosas. Professor, a gente conversou aqui um pouquinho sobre a função da próstata no início do programa e o mau funcionamento dela, né, que seria alguma coisa está afetando a próstata, né? O homem também poderia reparar isso na ejaculação dele ou não? Não tem nenhum... Tem. Eu falei para vocês anteriormente que existe a hiperplasia prostática, e o câncer de próstata, que são as doenças tumorais da próstata, e a inflamação. Mas nós temos outras anormalidades relacionadas à glândula prostática. O indivíduo pode ejacular com sangue, o que nós chamamos de hemospermia. A hemospermia, na grande maioria dos casos, é uma doença benigna. É um processo, digamos assim, muitas vezes até temporário, acontece durante um certo tempo e depois pode sumir. Mas que chama muita atenção, porque alerta muito. Então, muitas vezes as pessoas procuram assistência médica e ejacularam com sangue. O indivíduo pode ter uma ardência, desconforto, mal-estar, febre alta, calafrio, sensação de dor, desconforto perineal. Ele teria, teoricamente, um quadro de prostatite aguda. Mas existem umas prostatites crônicas também, que faz com que o indivíduo não saiba que tem um problema e que desenvolve através de uma infertilidade dele. Ele tem uma baixa mobilidade e número de espermatozoides. Ou seja, a próstata produz uma substância chamada frutose da glândula prostática, e esse açúcar é o açúcar que nutre o espermatozoide. Então, quando tem baixa de frutose, por um processo infeccioso prostático, os espermatozoides se tornam meio, digamos assim, com uma baixa motilidade e muitas vezes tem até uma necrospermia, ele vem até morrer e o indivíduo fica estéril. Nossa, mas é tanta informação, né? Mas assim, é interessante isso, porque assim, eu quis dizer em relação à ejaculação, o homem notar alterações. Aí o senhor colocou que poderia ter sangue, né? Poderia ter um processo infeccioso, com febre e tal, mas em relação à quantidade do sêmen dele, ele notar que está diferente, que modificou, né? Ou que tem ejaculação dolorosa, isso também são sinais de doença? A ejaculação dolorosa estaria relacionada a um processo inflamatório. O indivíduo pode ter, digamos assim, um chamado cisto de utrículo, que é alguns cistos prostáticos que obstrui o canal ejaculatório. Aí teria uma alteração na ejaculação. Ele pode ter, digamos, uma hiperplasia prostática, e essa hiperplasia prostática começa a ter um componente de tal maneira que diminuiria o volume dado do ejaculado. Não necessariamente estaria relacionado com câncer. Então é interessante saber que também são doenças da parte da urologia. Né? Uma pergunta aqui do Luiz Felipe, do Rio de Janeiro. Quais os fatores de risco para o desenvolvimento desse tipo de câncer? Um dos fatores de risco que nós conhecemos que é a genética, né? Ou seja, se um paciente tem um parente próximo, de primeiro, segundo grau, ele tem que ficar atento que ele teria essa genética e a probabilidade que ele tenha é muito maior do que na população de modo geral. Existem alguns estudos relacionados que têm procurado fazer uma correlação entre, digamos assim, a gordura animal, ou seja, a alimentação animal,
como churrasco, aquela gordura queimada, existiria as substâncias carcinogenéticas que de uma maneira ou de outra poderia estar relacionada no aparecimento do câncer de próstata. Já fizeram estudos relacionados digamos assim, a algumas sementes que poderia prevenir o câncer de próstata. O selênio, por exemplo, teve um estudo com selênio que durou vários anos e o estudo teve que parar porque realmente não resultou absolutamente nada. Nenhum. Então o fato de comer castanha do Pará, 2 castanhas de Pará todo dia, não vai diminuir a chance que ele tenha câncer de próstata. Mas em relação a essa coisa da vida sexual do homem e a correlação com câncer de próstata? Tipo, se ele teve muitas parceiras durante a vida, se teve muita DST, tem relação? Já na mídia já surgiu aí na mídia alguém que disse que a masturbação impediria o câncer de próstata. Também teve isso. Já teve essa história que também. Que tá fazendo a próstata funcionar todos os dias. Então isso, na realidade, é algo que não tem comprovação científica de maneira nenhuma. Né? O fato do indivíduo ter uma maior, digamos, a frequência de relações sexuais ou não, isso não impede absolutamente nada. Tá? Talvez pudesse surgir, digamos, o indivíduo seja promíscuo, por exemplo, que ele possa vir apresentar o HPV, por exemplo, e o HPV poderia produzir outro tipo de câncer. A gente não sabe, nós não sabemos ainda, câncer de próstata e HPV, não tem nenhum estudo mostrando essa correlação. Então, a Benedita Gomes de Bangu, ela é mulher, ela quer saber se o tratamento é doloroso. Olha, é uma pergunta muito interessante que ela fez, porque um grande número de homens que comparecem aos consultórios urológicos são orientados pelas suas parceiras, as suas companheiras, que têm um certo grau de responsabilidade, porque desde cedo as mulheres são instruídas a fazer um exame preventivo. E o homem só isso vai acontecer numa fase mais tardia, ou seja, as mulheres fazem o exame ginecológico, mesmo jovens, e da mama também. Então a mulher tem essa dupla preocupação. O homem só tem a preocupação da próstata depois dos 40, 45 anos de idade. E muitos desses ficam relaxados. Eu não sinto nada, então eu não vou procurar. E essas mulheres, de uma maneira ou de outra, estimulam seus parceiros a procurar assistência médica. O Daniel Costa, ele é autônomo de Niterói, ele pergunta: meu pai teve câncer de próstata, será que eu também vou ter? Não necessariamente, mas ele tem uma chance maior do que na população, de um modo geral, a vir desenvolver câncer. Então ele tem que, depois dos 40 anos de idade, se é que ele não tenha, ele tem a obrigação de fazer esse acompanhamento. Interessante. O Moacir Fonseca, de Niterói, ele pergunta: deve operar ou não? Aí é uma pergunta bem ampla. Mas a pergunta dele é interessante também, ou seja, quais são as formas de tratamento? Na realidade, o que ele quis perguntar é isso. Existem outras formas não cirúrgicas? Né? Bom, o câncer de próstata tem um espectro de ação, ou seja, o tumor pode surgir, digamos, numa fase, quanto mais precocemente ele surge, quanto mais jovem o paciente, mais agressivo ele é. Acredita-se que esse estudo de necrópsia de pessoas que morreram de outras causas, né, que não sentiram absolutamente nada, acredita-se que quando o paciente chegar numa faixa etária muito alta, digamos, um paciente com 90 anos de idade, por exemplo, tem 80% de chance de ter um câncer de próstata. Mas se esse tumor aparece numa faixa etária mais avançada, ele tem um comportamento menos agressivo do que quando aparece numa faixa etária mais precoce. Então, nós, do início, quando biopsiávamos os pacientes e encontrávamos câncer, nós operávamos todos os pacientes. Tá? Inclusive, não tinha uma natureza ainda do câncer. Há uma modificação histológica da membrana basal do ácido. Então, havia uma suspeição, nós já operávamos os pacientes. Então, isso fez com que nós, no início, digamos assim, há uns 15, 20 anos atrás, tivéssemos um número muito grande de pacientes cirúrgicos. Hoje, há uma conduta que nem todos os pacientes têm um comportamento agressivo. Então, quando surge o câncer, nós muitas vezes podemos avaliar em função do volume tumoral, em função da dosagem do PSA desse paciente e do grau histológico dele, ou seja, da agressividade ou não desse tumor, nós podemos instituir um tratamento chamado vigilância ativa. Então, professor, no que diz respeito aqui para a gente refletir no final desse programa, qual seria, na sua opinião, um grande desafio hoje no Brasil no que diz respeito a câncer de próstata? O grande desafio hoje em relação ao câncer de próstata nós temos uma medicina muito ruim. Não os médicos, não as formações médicas, nós temos faculdades, várias universidades aí que funcionam muito bem, a formação médica é muito boa. Nós, no ponto de vista da urologia, nós temos o segundo maior congresso
o terceiro maior congresso, perdão, o primeiro é o americano, o segundo é o europeu e o terceiro maior congresso de urologia do mundo é o nosso. Então nós temos profissionais, tá? Nós temos cursos de reciclagem. O grande problema é que nós não temos ferramentas. As pessoas não têm como chegar ao médico. Tá? Existe uma demanda muito grande. Para você ter uma ideia, nós temos aqui na região metropolitana 2 de Niterói, em torno de 2 milhões de pessoas. E nós só temos um único serviço que funciona integralmente, atendendo o paciente de um modo geral, todas as suas doenças masculinas, do ponto de vista de cálculos, do ponto de vista de câncer, do ponto de vista ou seja, as cirurgias urológicas, cirurgias endoscópicas, cirurgias abertas, é somente aqui no Hospital Universitário Antônio Pedro. Então, o indivíduo quer procurar um médico, quer assistência médica, mas não encontra. Então, o grande problema, não adianta trazer médico de Cuba. Tá? O grande problema, na realidade, é que a gente precisa de médicos que paguem um salário razoável, ou seja, se nós fizermos uma comparação da formação de um médico, o médico, para chegar na residência, ele faz 6 anos de faculdade, 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de urologia. Então, para ele se formar em medicina, para ele ter condições de ser especialista, ele faz 11 anos. Então, muitas das vezes, nós vemos jovens saídos de uma faculdade de Direito, por exemplo, fazer um concurso para juiz ou para procurador e recebe 18, 20 mil reais. E a Prefeitura do Rio de Janeiro paga 3 mil reais a um médico. Então, fica difícil o acesso da população, porque também a pessoa se sente desmotivada. Sim, exatamente. Esse é o grande. Então, não adianta só, nós não temos, digamos assim, unidades assistenciais, nós não temos ultrassonografia, nós não temos laboratório e nós não temos leito. Se quiséssemos atender toda a população de modo geral, nós ficaríamos 24 horas trabalhando ininterruptamente e não daria conta. O grande problema é a medicina do Brasil está muito ruim, a medicina pública está muito ruim e a medicina suplementar também, a medicina privada. Se você chegar na emergência dos hospitais, o indivíduo, apesar de pagar um plano de saúde, ele não tem as condições de atendimento como ele achava que deveria ter. Esse é o grande problema nosso. Muito bem. Então a gente esteve aqui hoje com o professor Dr. José Genilson. Ele é professor adjunto da Faculdade de Medicina, do Departamento de Urologia, professor de Urologia. E a gente agradece a ele, agradece a você que nos assistiu. E até o nosso próximo programa, Espaço Aberto para a Saúde.